Olá pessoal, sejam bem-vindos. Essa é a nossa 14ª aula de Windows 10 para iniciantes e na aula de hoje nós vamos falar sobre painel de controle, tá ok? Se você não conhece aqui o nosso canal, eu sou o Antônio e o nosso canal faz aulas para usuários iniciantes em informática, tá joia? Eu estou fazendo uma sequência de vídeos sobre o Windows 10, já falamos sobre todas as configurações. Hoje, painel de controle. Na próxima semana, nós vamos falar um pouco sobre o Windows Explorer e depois partir para as ferramentas de produção aí, né, do Office, né, Word, Excel, PowerPoint, entre outras ferramentas. Então, se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, peço que você se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe nossos vídeos com as pessoas. Assim a gente consegue ajudar mais gente, tá ok? Vamos então para a nossa aula de hoje. Bom, gente, então aqui nós vamos até aqui na linha do pesquisar do Windows e vamos escrever painel de controle. Você começa a escrever a palavra painel e ele já traz aqui as opções. Painel de controle, Paint 3D. Entramos em painel de controle. Quando você abre, aqui, se você nunca abriu antes aqui o painel de controle no Windows, você vai ter essas ferramentas aqui nessa forma separada por categoria. Vocês vão perceber que praticamente tudo que tem aqui é o que a gente já falou ao longo de todas as aulas que a gente fez de configurações. Esse aqui é todo o formato antigo do Windows. Todo o Windows do 10 para trás ou do 8 para trás exibia dessa forma o painel de controle. A impressão que me dá é que eles só fizeram maquiagem em cima do Windows antigo, né? Eles fizeram só alteração visual e puxaram uma outra tela de configurações mais simplificadas, que são todas as aulas que eu passei para vocês, anteriores aí, e meio que parece que colocaram uma maquiagem por cima de um sistema e mantiveram aqui, digamos, a alma antiga do Windows, tá ok? É a sensação que eu tenho. Aliás, se você não assistiu às nossas aulas de configurações do Windows, eu vou deixar aqui no canto um izinho que vai ter a playlist com todas as aulas anteriores, tá joia? Então, aqui está organizado por categorias. Eu gosto de trabalhar com a opção aqui ícones grandes, porque daí ela vai desmembrar as categorias e vai trazer aqui todas as ferramentas avulsos. Aqui tem opções além das que eu mostrei lá nas aulas todas de configurações. Só que para usuário iniciante a gente só pode mexer em algumas coisas. Tem coisas aqui, se você mexer, você pode complicar um pouco as coisas aí no seu Windows, pode causar alguns transtornos aí se você fizer alguma coisa aqui de maneira errada, sem conhecimento. Então, o que a gente pode mexer? Eu vou mostrar algumas coisas aqui que usuários iniciantes podem mexer e depois a gente vai falar de algumas coisas aí, mostrar algumas coisas aqui que a gente faz que é um pouco mais avançado, mas é bom que por curiosidade vocês conheçam. A primeira coisa aqui, a mais importante, é programas e recursos. Eu mostrei um pouco dessa tela aqui em algumas aulas atrás aí sobre as configurações do Windows. E lá naquela parte ele tem as opções para desinstalar por lá, porém algumas aplicações vai redirecionar você aqui para essa tela. Então é bom que você conheça essa tela. Eu mostrei um pouco sobre essa tela lá, eu vou mostrar mais um pouco aqui agora, e mostrar novamente. Aqui são todos os programas instalados no seu computador. Supondo que eu queira desinstalar aí alguma delas, eu vou pegar aqui de exemplo o Dropbox. Se eu clicar em cima do Dropbox, ele vai mostrar o botão desinstalar aqui, e se eu usar o botão da direita, ele também mostra o desinstalar. Então o Dropbox ele só me permite desinstalar o aplicativo. Já no caso do Microsoft 365, que seria aqui o nosso Office, ele vai abrir desinstalar e alterar. Mesma coisa aqui, botão da direita, desinstalar e alterar. Você apertando em alterar,
ele vai trazer aqui duas opções: reparo rápido e reparo online. Supondo que seu Office aí esteja dando problema, erros direto, alguma situação de enrosco ou falha, você pode usar essas opções aqui para fazer o reparo. Muitas vezes ele repara e resolve o problema. Em algumas vezes, aí, se dependendo da criticidade do problema que aconteceu, aí vai ser necessário desinstalar e reinstalar a ferramenta do zero. Mas quando tem a opção de reparo, é válido que você tente reparar antes de desinstalar. Tá ok? Então, essa é a parte que eu diria para o usuário iniciante mais importante aqui no painel de controle. Depois a gente tem mouse, que você pode fazer aqui algumas configurações com o seu mouse. Alternar entre os botões primário e secundário, que é o botão da direita e da esquerda, é o que eu comentei também anteriormente. Se você de repente quer inverter o botão da direita com a esquerda, se você for canhoteiro, né, canhoto, você gostar e preferir colocar o mouse do lado esquerdo do teclado e inverter os botões para facilitar para você, você pode inverter também por aqui. A velocidade do clique, do duplo clique, né, quando você dá o duplo clique para abrir alguma coisa. Ativar a trava do clique, isso aqui você pode deixar desativado. Na verdade, a gente já fez todas essas configurações pelas aulas anteriores no outro formato. Aqui eu só estou mostrando mesmo mais a título de curiosidade aí para vocês conhecerem também que existe essa possibilidade. Aqui você pode escolher ponteiros, ele já tem esquemas prontos aqui, esquemas montados. E você pode escolher aqui os outros formatos aqui de ponteiro do mouse aqui. Tá? Opções de ponteiro, você pode deixar o mouse mais lento ou mais rápido, que é a velocidade do ponteiro. Eu deixo na mediana porque a muito lenta e a muito rápida, ela pode ter aplicações mais para quando você trabalha com alguma coisa mais de precisão, tipo Photoshop, alguma coisa assim mais precisa, para você não correr o mouse e ele de repente cortar a sua foto, acontecer alguma situação, né? Às vezes você precisa que o mouse fique mais lento ou mais rápido, mas se você mudar aqui, você vai ver que você vai dar uma movimentadinha no mouse e ele já vai andar muito na tela. Então a gente deixa no médio e você procure aí o que fica mais adequado para você. Mover automaticamente o ponteiro para o botão da caixa de diálogo. No caso aqui, se você tiver um botão OK, ele vai mover o botão para lá, né, pro OK quando abre a janela. O rastro do mouse, se você quiser, você põe o rastro, ó, como fica o efeito. Ocultar o ponteiro ao digitar. E mostrar o local do ponteiro com Ctrl pressionada. Na roda também você pode fazer os ajustes. Isso aqui tudo a gente falou lá nas aulas anteriores no formato do Windows 10, tá ok? E aqui você também pode escolher o tanto de linhas que vai rodar cada vez que você girar a rodinha do mouse. E a parte de hardware aqui, só se tiver algum tipo de problema, e você pode estar fazendo aqui verificar o hardware que você tem e fazer algumas avaliações aqui de propriedades e aplicar alguma alteração se caso você precisar reinstalar driver ou alguma coisa nesse sentido. Mas aqui para mouse praticamente não acontece problema que seja necessário você entrar aqui e fazer alguma alteração de driver. Você pluga o mouse no computador, ele simplesmente já começa a funcionar, né? Não tem muito que mexer nisso. É mais aqui essa opção do mouse, mais a questão dos ponteiros, a questão da velocidade do mouse e coisas assim. A parte do som também, nós falamos sobre a parte do som lá, né? Sobre gravação, microfone, aqui já mostra microfone. É que aqui nesse visual é um pouco mais intimista, vamos dizer assim, você fica com um pouco mais de medo de mexer nessas coisas por aqui, do que por lá nas configurações que eu mostrei do Windows 10 na forma que vem com o Windows 10, tá ok? Lá eles fizeram um bom apanhado e deixaram a interface bem mais fácil para usuários iniciantes mexerem. Então
é aconselhável que vocês façam as configurações por lá. Essa aula hoje é mais para vocês conhecerem aqui o painel de controle. Sistema a gente mostrou lá também, ele vai mostrar a legitimidade do Windows, entre outras informações de sistema. Teclado, você pode aqui escolher intervalo de repetição, longo ou curto, taxa de repetição. Aqui você tem uma linha para fazer teste. Taxa de intermitência do cursor, que é essa barrinha que fica piscando, você pode deixá-la piscando mais rápido ou mais devagar. Hardware também, mesma coisa, se tiver alguma questão de reinstalar driver, você pode entrar aqui por propriedades e fazer, ver os detalhes e fazer alguma alteração que possa ser necessária ou alguma reinstalação de driver. Também teclado, é bem difícil de ter problema para ter que ficar atualizando assim manualmente. Se existir atualização, vai acontecer automaticamente e você nem vai precisar se preocupar com essa parte. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Data e hora, você pode entrar também para, se precisar, fazer correção da data e da hora, relógios adicionais, horário da internet. Nós vimos isso também lá no painel, nas configurações do Windows, quando a gente mostrou nas aulas passadas. Fontes também, a gente mostrou as opções de fontes lá pelas configurações do Windows. E aqui a gente consegue ver todas as fontes que a gente tem instalada no computador. E se você não achou aqui a fonte que você quer para você fazer os seus documentos aí do Word, Excel, PowerPoint, né? Você pode querer de repente escrever com uma fonte diferenciada e ela não está aqui nessa lista, você baixa a fonte que você quer na internet, é fácil conseguir, é só colocar na pesquisa lá, baixar fontes, aí você escolhe a que você deseja, baixa para o computador e faz a instalação dela e ela vem para cá, para essa lista de fontes aqui e ela vai para todos os seus aplicativos, editores de texto, a fonte que você instalou também. Em ferramentas administrativas aqui, já é uma funcionalidade mais para usuários um pouco mais de intermediário para mais avançado, mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma coisinha que é importante dentro de gerenciamento do computador. Temos aqui o gerenciamento de disco. É por aqui que a gente consegue fazer partições nas nossas HDs. Partições seriam dividir elas em outras frações, em outras partes, em outros tamanhos, né? Por exemplo, vamos falar de forma um pouco mais prática. Aqui eu tenho dois discos, o disco 0 e o disco 1. Aqui é o meu SSD, onde está instalado o Windows e alguns programas. Aí eu tenho outras partes que o sistema já cria aqui para recuperação. E o segundo disco meu, que é um disco de 500 GB, ele está dividido, ele está particionado em duas partes aqui, em documentos e downloads. Então todos os downloads que eu faço eu deixo aqui, e todos os meus documentos, inclusive o meu OneDrive, salva todos os arquivos aqui na unidade D. E a unidade C fica só rodando os programas. Por que eu faço isso, né? De dividir e de picar, vamos dizer assim, né? De desmembrar em partes aí as minhas HDs aqui. É por questão de segurança. E segurança que eu digo não é contra invasão ou contra hacker, nada disso. É simplesmente, se você tem só uma unidade no seu computador e ela está instalada com o Windows e você salva todos os seus arquivos nela, pode acontecer em algum momento disso aqui dar problema, da SSD ou da HD dar algum problema e você ou corrompe o Windows ou acontece alguma situação e você necessita às vezes de formatar a unidade do computador. Aí você vai levar num técnico para que ele consiga fazer a recuperação dos seus arquivos. Muitas vezes ele consegue, muitas vezes ele não consegue, mas se ele conseguir vai custar caro, entendeu? E é por isso que eu prefiro deixar numa parte separada os meus documentos. Então se qualquer parte dessas independente der problema, de trecho corrompido, falha mecânica, no caso dessa HD que é uma HD mecânica, eu consigo recuperar os meus documentos.
Por exemplo, aqui fica só os programas de Windows. Se der problema aqui, eu consigo trocar essa peça, eu consigo formatar essa parte e instalar o Windows novamente, e aí eu não perco meus arquivos. Por quê? Porque eles estão nessa unidade. E se der problema nessa unidade onde estão os meus arquivos, eu também tenho o backup deles, a cópia deles sincronizada no OneDrive na nuvem. Então, se der problema aqui, eu posso desvincular o meu OneDrive desse computador, meu conteúdo fica tudo lá na nuvem e eu consigo formatar essa parte ou trocar essa HD se for o caso. Então, é por isso que a gente tem essa ferramenta de partição de disco. Tá? Aqui o usuário iniciante não vai mexer, eu só estou mostrando também a título de curiosidade, porque se depois vocês quiserem utilizar esses recursos, ou essa ideia, ou essa estratégia, você vai estar indo até um técnico. Eu vou mostrar aqui na próxima aula como a gente faz essa partição, eu vou dar uma ideia aqui meio por cima de como você divide isso. Vou falar novamente sobre isso porque a gente vai entrar na parte de Windows Explorer e aí a gente vai falar um pouco sobre a organização do computador. E aí, nesse caso, se você desejar, você vai até um técnico, pede para ele colocar uma HD a mais no seu computador, se ela só tiver uma, e aí você utiliza a secundária para colocar os seus arquivos e a primária você deixa com o sistema operacional e os programas. Tá joia? É mais uma dica aí para você ter um pouco mais de segurança com seus documentos. Mas aqui, novamente, você não faz alterações aqui se você é iniciante sem conhecimento, porque você pode causar problemas aí no seu computador, tá joia? Já é coisas aqui para usuário mais de intermediário para avançado. Opção aqui de região também, se você quiser, você pode fazer alguma alteração, coincidir com o idioma do Windows, eu deixo aqui para coincidir com o idioma do Windows, mas você pode escolher também o idioma por aqui. E os formatos, dia, mês e ano, por extenso, aqui já é um pouco mais complicadinho, né? Um pouco mais, o visual ele assusta um pouquinho em relação à mesma coisa que eu mostrei lá nas configurações do Windows. Eu acho que vocês que assistiram às aulas anteriores vão concordar comigo. Então, essa parte para usuários iniciantes, o mais importante mesmo, que vai ser inevitável vocês usarem em algum momento, é essa parte de programas e recursos. As outras partes aqui eu nem vou entrar, porque já compete aí a informação para usuários mais avançados, tá bom? Gente, para a parte de painel de controle que eu queria mostrar para vocês era isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa aula, das dicas que eu passei. Na nossa próxima aula nós vamos falar sobre o Windows Explorer para organizar os nossos arquivos, as nossas pastas, ensinar a criar pastas, mostrar algumas coisas lá do visual do Windows Explorer. E vamos voltar um pouco nessa parte de particionamento de disco. Eu vou explicar novamente essa parte de organização de discos para você salvar os seus arquivos e também manter uma parte com a parte do sistema. E é isso então, gente. Espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Compartilhem aí com as pessoas e até a nossa próxima aula.